Bom dia, turma. Hoje nós vamos dar início ao assunto Oriente Médio. Observe aí no mapa sobre a divisão política do Oriente Médio que de um lado está a África e de outro a Ásia. Então, quando a gente fala que o Oriente Médio, ele faz parte aí de uma visão eurocêntrica, isso quer dizer que essa visão eurocêntrica é que a ideia é que a Europa era o centro do mundo, sendo uma referência cultural, política, religiosa. O Oriente Médio, ele possui aí 17 países, sendo o Irã e a Turquia os mais populosos. O idioma mais falado no Oriente Médio é o idioma árabe. Mas temos o Irã e Israel, que não são países árabes, e também temos outras línguas, outros idiomas oficiais, que são o turco, o persa e o hebraico. Observem no mapa Oriente Médio, década de 1920, a influência francesa e a influência britânica dentro do Oriente Médio. Antes do período da Primeira Guerra Mundial, existia aí a formação do Oriente Médio através da Pérsia, do Império Otomano, das colônias inglesas, francesas e pela Arábia. Em 1922, ao fim do Império Otomano. Então, o Reino Unido e a França, eles dominaram, colonizaram essa região. E nesse mesmo período, nessa mesma década, de 1920, a Pérsia altera o nome para Irã. E depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vê surgir aí o Estado de Israel, criado em 1947. O Oriente Médio tem a sua economia voltada para a extração do petróleo. A gente pode dizer que é uma das maiores reservas do mundo. Temos aí a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, Emirados Árabes Unidos e Kuwait, que são países aí que compõem o Oriente Médio. Essa grande produção de petróleo, ela está concentrada no Golfo Pérsico, e o maior comprador e o petróleo, ele tem grande saída para os Estados Unidos, União Europeia e países da Ásia. Em 1960, há a criação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que passa aí a controlar a exploração desse produto. Com esse controle, passa também a aumentar os preços dos combustíveis e os produtos derivados da matéria-prima. Outras atividades econômicas. Nós sabemos que no Oriente Médio predomina aí o clima desértico, Então, olhando para o mapa, a gente pode ver as áreas impróprias, as áreas de florestas, as áreas cultiváveis. E no mapa, a gente pode ver que a agricultura e a criação de gado que estão mais aí representadas. O Oriente Médio tem uma carência muito grande de água, então isso implica aí na distribuição dessa água para a população e também nas atividades da agricultura, as atividades agropastoris. Também relacionado à economia, nós temos a pecuária, nós temos também a atividade industrial, principalmente em Israel e na Turquia, com a indústria de alimentos, telecomunicações. Temos o turismo,
que destaca aí no Golfo Pérsico, no Emirados Árabes. Tem grande investimento na infraestrutura, na construção de hotéis. Nós temos aí que se destaca Dubai, até mesmo o turismo religioso. É uma região que tem aí as 3 importantes religiões do mundo: cristianismo, islamismo e judaísmo. A Guerra da Síria. Essa guerra, ela começa em 2011. Foi motivada pelo descontentamento da população com o governo do ditador Bashar al-Assad. Nesse período, o Oriente Médio passava aí por uma onda de protestos, e esses protestos ficou conhecido aí como Primavera Árabe. A Rússia e o Irã apoiam o governo do ditador Bashar al-Assad, e os Estados Unidos eles bombardeiam essas áreas dominadas por grupos terroristas e apoiam os grupos rebeldes. O conflito na Síria aumentou aí a presença de grupos islâmicos radicais, como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. E com isso, os Estados Unidos bombardeiam o país. Os russos, eles apoiam o regime de Assad e os americanos contra ele. Estado Islâmico promove decapitações e assassinatos em massa nas cidades que são ocupadas. Vamos falar sobre a questão da Palestina. Ao longo de muitos anos, as terras que hoje correspondem a Israel, Cisjordânia, faixa de Gaza, eram ocupadas por árabes e hebreus. E ao longo do tempo da história, essas terras foram invadidas por vários povos. E essas invasões provocou a chamada diáspora, que é a dispersão do povo pelo mundo em consequência de preconceitos, perseguições políticas, religiosas. E no final do século XIX surge aí o movimento sionista, que é a volta do povo judeu ao seu território. E esse povo que estava espalhado pelo mundo volta, migram aí para a Palestina, que nesse período já estava ocupada por povos árabes e muçulmanos. Em 1947, a ONU propôs a criação do Estado de Israel em territórios palestinos. Os judeus, nesse período, eles eram perseguidos pelos nazistas. Observem no mapa a partilha da ONU. Então, a gente vê o Estado de Israel, o Estado da Palestina e Jerusalém, que é aí uma cidade internacional. A Palestina, ela fica aí com a faixa de Gaza e a Cisjordânia, porque havia aí mais presença árabe. E Israel ficaria com o restante do território. Em 1948, Israel declarou independência. E Egito, Síria, Iraque, Jordânia, Líbano declaram guerra aí a Israel após a sua independência. E em 1949, Israel ganha e amplia aí o seu território, amplia aí o seu domínio nessa região. A Guerra dos 6 Dias. Nesse período,
Israel ocupa a península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã, na Síria. Para manter aí o domínio desses territórios, Israel instala colônias nas áreas ocupadas. Em 1973, em 6 de outubro, que é feriado religioso judaico, que é o chamado Yom Kippur, Dia do Perdão, tropas egípcias, sírias e de outros países árabes, elas avançam sobre a península do Sinai e as colinas de Golã para reconquistá-las. E o que acontece? Israel impede, né, os ataques e continua a ocupar esses territórios. Em 1979, nós temos o Acordo de Camp David. Israel e Egito selam a paz com a devolução da península do Sinai aos egípcios. Em 1987, a primeira intifada, que é a Revolta das Pedras. A população palestina enfrenta o exército israelense com pedras. Em 1993, reconhecimento mútuo de Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Em 1994, Tratado de Oslo, administração da faixa de Gaza e da cidade de Jericó para a Palestina. A OLP é substituída pela Autoridade Nacional Palestina. Em 2000, a retomada dos conflitos, ocupação israelense em parte da Cisjordânia, o cancelamento de algumas concessões do Tratado de Oslo. Em 2004, Israel começa a desocupação da faixa de Gaza e retirada dos assentamentos de colonos israelense. A região é tomada pelo grupo palestino radical Hamas. O grupo Hamas lança foguetes sobre o território israelense. Israel, dando resposta, dá início a uma operação de combate na faixa de Gaza. Há também uma destruição de edifícios, ruas, estradas, muitas mortes de palestinos e 13 mortes somente de Israel. Para 1.400 de palestinos mortos, nós temos aí 13 de mortes de israelenses. Em 2014, até os dias de hoje, a gente vê ataques, sequestros, lançamento de foguetes pelo Hamas na faixa de Gaza, bombardeios. Essa disputa de território entre israelenses e palestinos continua aí indefinida. Primavera Árabe, esse nome recebe aí pelo protestos, né, ocorridos, principalmente no ano de 2011, em que alguns países do mundo árabe começam aí ditaduras, começam a derrubar governos autoritários. As mulheres estiveram à frente de manifestações protestando contra os governos, por melhorias aí das condições de vida e também nas questões de igualdade. Vamos fazer as atividades e qualquer dúvida, vocês vão tirando as dúvidas pela plataforma e eu vou falando com vocês, ok? Um beijo.